nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei bem quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos no Evangelho de São Marcos, o capítulo 1, depois vai para o versículo 21º até o 28º. 21º porque esse versículo, como é grande, então se divide no A e no B. E aqui nós vemos o quê? Ontem, Jesus começou a pregar o Evangelho e já escolheu ali 4 daqueles que vão se tornar depois os apóstolos dele. E Jesus vai para Cafarnaum. Quando ele entra na sinagoga de Cafarnaum, quem ele encontra? Um espírito mau, um homem que possuía um espírito mau. Aquele homem, meus irmãos, ele estava escravo de Satanás. É isso que Satanás ele quer fazer conosco. Ele quer nos escravizar. Ele quer ter o domínio sobre nós. E ele tendo o domínio sobre nós, ele quer colocar Deus. Ele quer que Deus fique em segundo plano na nossa vida para nós servirmos a ele, ao demônio. E servindo ao demônio, nós não teremos a salvação. Então Jesus agora ele vem para nos libertar. Se lembra que quando Jesus entrou na sinagoga lá em Nazaré, capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, e ele disse que quando ele abriu ali o livro do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou para levar a boa nova, para nos libertar de toda a escravidão, da escravidão de Satanás. Foi isso que foi falado ali. Então Jesus, quando ele chega ali na sinagoga agora de Cafarnaum, esse homem possuído pelo diabo. E o diabo reconhece que Jesus, no Nazareno, como ele era conhecido, porque ele foi criado em Nazaré, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Ele já diz, o demônio já diz: "Viestes para nos destruir." Aí ele fala o que as pessoas ainda não tinham reconhecido. Eles só viam Jesus Nazareno, eles não viram o Santo de Deus. Porque o diabo, vendo Jesus, ele via o Santo de Deus, porque ele estava no céu e ele adorava Jesus. Mas quando teve aquela desobediência, aquela luta que nós encontramos lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse, onde a antiga serpente, o diabo, Satanás,
ele brigou com Miguel, ele foi expulso do céu. E aí, sendo expulso, ele veio para quê? Para nos destruir. Ele está falando que Jesus veio destruí-lo. E Jesus veio destruir ele mesmo. Foi isso que Jesus veio. Para tirar toda a ação do demônio da nossa vida com a sua morte na cruz. Mas por que ele está falando isso? Porque ele está vendo que o tempo dele está acabando. E lá no capítulo 12 do Apocalipse vai dizer, sabendo que pouco tempo restava para ele, ele estava furioso e ele está fazendo de tudo agora para nos destruir. O que ele disse que Jesus veio destruir, Jesus veio, agora ele está sabendo que uma vez que ele estava nos destruindo, ele não iria conseguir nos destruir por causa da presença de Jesus. E Jesus manda ele calar a boca e manda ele embora. Mas a ação do diabo continua aí, meus irmãos. Olha, há alguns anos atrás, nós não ouvíamos pessoas se declarando satanistas. Há anos atrás, não se via falar que tinha templos dedicados a Satanás. Sabíamos que tinha, mas nós não sabíamos onde estava. Agora já está aí. Os lugares, tem templos dedicados a Satanás. E as pessoas indo atrás de Satanás, negando Jesus, abandonando Jesus Cristo e indo ao encontro de Satanás. Estava vendo um testemunho de um ex-satanista. Não de um ex-satanista, mas de um satanista. E ele declarando que eles acreditam na presença de Jesus Cristo na Eucaristia. E é por isso que eles vão nas igrejas católicas para fazer sacrilégio, profanação a Jesus. Vão lá, entram na fila, pegam Jesus Eucarístico, porque eles creem na presença de Jesus, para fazer profanações a Jesus Cristo. E esse satanista, ele, ali naquela reportagem, ele estava dizendo que eles não vão em outras igrejas, eles não vão em outras religiões, e ele provando, declarando que eles não vão lá porque Jesus não está lá. Eles vão na igreja católica porque eles sabem que Jesus está presente na igreja católica. Então eles vão na igreja católica para fazer tudo isso. Mas graças a Deus, meus irmãos, isso aqui mostra que realmente a igreja católica é a igreja de Cristo. É a igreja verdadeira. E que Satanás, ele quer destruir a igreja de Cristo. As outras igrejas, como não são, ele não está nem aí. Mas a igreja de Cristo, ele quer destruir, ele não vai conseguir. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja católica. Mas ele vai causar um estrago na vida de muitas pessoas. Por isso, meus irmãos, que a nossa vida deve estar voltada para Jesus. Nós não podemos deixar de rezar. Nós não podemos deixar de fazer sacrifícios. Nós não podemos deixar de jejuar. Nós não podemos deixar de ler a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de viver os sacramentos. Nós não podemos deixar de viver os mandamentos da lei de Deus para que Satanás não venha agir em nós, na nossa vida. Porque Jesus veio para destruí-lo. O que o diabo está dizendo com essa pergunta? Eu sei quem tu és o santo de Deus. Aí ele diz, vieste para nos destruir? Ele está fazendo uma pergunta que ele já sabe a resposta. Jesus veio para destruí-lo. O único que pode destruir o único que pode destruir Satanás é Jesus Cristo, meus irmãos. Por isso nós devemos ser católicos, como eu digo, a igreja de Cristo é a igreja católica. Jesus é católico, meus irmãos. Ele é o fundador da igreja católica. Nós precisamos entender isso. Parece que há um certo receio de se dizer que Jesus é católico por causa dessa ou daquela religião. Não, nós não podemos deixar de dizer Jesus é católico, ele é o fundador da igreja católica. Então, como ele é o fundador da igreja católica, nós temos que ser católicos. Temos que viver a vida de católico, temos que viver a vida em Deus,
em nosso Senhor Jesus Cristo. E não podemos abandonar o Senhor, e não podemos abandonar a Igreja Católica de maneira nenhuma, de forma nenhuma podemos abandonar a Igreja Católica. Temos que ser fiéis a esta igreja, que é a Igreja de Cristo, com os pecados, sim, tantos pecados nossos, quantos pecados meus. Mas isso não pode ser o motivo para eu abandonar e me infiltrar em outros lugares. Repito, aquele satanista, ele estava dizendo que eles vão atrás da Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. E eles vão para profanar mesmo. Nas outros lugares eles não vão. Então, se um satanista está dizendo isso, então, meus irmãos, a quem nós devemos seguir e aonde nós devemos estar? Jesus veio para destruir as obras do demônio. Cala-te, Satanás, e sai dele, porque agora quem está aqui é o Senhor, é o nosso Deus, aquele que nós celebramos o seu nascimento, aquele que os reis magos adoraram, aquele que os pastores adoraram, que a Virgem Maria, que é a mãe dele, a mãe de Jesus, a mãe de Deus, adorou em São José, o pai adotivo, aquele que João Batista apresentou. É esse que nós devemos seguir. Não abandonemos Jesus e não abandonemos a Igreja Católica. Não dá para dizer que eu sou de Jesus se eu não for católico. Para eu dizer que eu sou de Jesus, eu tenho que ser católico. Eu tenho que pertencer à Igreja Católica. E isso Santo Agostinho e tantos outros padres, esses santos padres nos orientaram e nós não vamos abandonar. Dizer que eu sou de Cristo, mas não sou católico, tem alguma coisa errada. E quando eu sou católico, eu sou de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva a Igreja Católica, viva a Igreja de Cristo.